Bom dia a todos. Peço que se identifique. Meu nome é Sidónio Pestana, vice-presidente da Câmara Municipal, vereador com alguns pelouros, dentre eles os recursos humanos. É por isso que gostaria de comentar a intervenção do Sr. Presidente da Assembleia e fazer algumas retificações àquilo que foi dito. Primeiro, o número de assistentes técnicos não eram 6, mas eram 5. Não havia assistentes operacionais. Relembro-lhe que o concurso de assistentes operacionais foi feito anteriormente e foi concluído. Neste mapa pessoal que foi chumbado pela maioria do PSD, não existia nenhuma vaga para assistente operacional. Isto só demonstra que a intenção da maioria na Assembleia não foi colaborar com os serviços da Câmara, porque estes funcionários não são para a Presidente nem para o Vereador de Recursos Humanos, são para o município da Ponta do Sol, são para contribuir para um melhor trabalho que esta Câmara presta aos pontacelenses. Por isso, não se compreende que, com alguma leveza, se chumba um mapa pessoal, ainda por cima com imprecisões destas. Não se compreende. E a população também acho que não vai compreender. No outro ponto que também gostaria que o Sr. Presidente falou, em relação ao chumbo do empréstimo. Na sua intervenção fica demonstrado que a intenção do chumbo era que este Executivo não fizesse as obras. Porque quando se afirma que a Câmara tinha dinheiro para fazer pelo menos uma obra destas, está-se a dizer que não queriam que o PS fizesse mais obras na Ponta do Sol. Elas estamos a fazer e queremos fazer mais 3 muito importantes para a população da Lombada, para a população do Lugar de Baixo, para a população dos Canhas. Eram mais 3 obras que nós íamos fazer com o empréstimo. E a Ponta do Sol ia ganhar com isso. E também não é sensato se dizia de um lado, primeiro dizer que é em prol do desenvolvimento do Conselho, quando se chumba um investimento destes em prol da população. E também não é um cheque em branco, não era um cheque em branco, era um cheque que só faltava a assinatura da Assembleia Municipal. Foi aprovado na Câmara Municipal, por maioria, este empréstimo. Sabiam perfeitamente quais eram as obras. Não era um cheque em branco. Só faltava a assinatura da Assembleia Municipal. E o Sr. Presidente da Assembleia teve uma responsabilidade acrescida, porque relembro que na Assembleia este foi chumbado com o voto de qualidade do Sr. Presidente. E não se compreende, e eu vou dar um caso em específico, que é a estrada no Lugar de Baixo, que é um problema crónico do Lugar de Baixo, que é o estacionamento e o trânsito caótico. E não se compreende como o Sr. Presidente da Assembleia, residente no Lugar de Baixo, votasse contra este investimento. Porque é este que estamos a falar. Porque, ou dizer que faziam uma obra com o dinheiro que tinham na Câmara. Pois, mas se fazíamos uma, pois como é que se explica à população de Lombada que tem o caminho para Alcatroar? E como é que se explica as pessoas da Amoreirinha que tinham o caminho terrível? Nós queremos fazer mais obras e o PSD não deixou. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente da Assembleia, se quiser responder, por favor. Senhor Vereador e caro amigo Sidónio, eu começo por dizer que não posso aceitar em precisão de números. Tenho aqui comigo o requerimento que foi apresentado à Assembleia e os números são clarinhos. O requerimento foi apresentado, o documento é a 26 de novembro de 2020, portanto, aqui os números que me foram passados e apresentados são estes. Ninguém chumba um mapa pessoal, ninguém chumba um empréstimo com leveza. Ninguém gosta deste tipo de debate e de batalhas. No entanto, as decisões têm que ser tomadas em função daquilo que é a informação que disponho. O mapa pessoal, aquilo que eu disse ali, continua a ser válido. Os números que são apresentados estão aqui, se quiser consultar posso-lhes fornecer.
julgo que os tem também, portanto, não vale a pena esse tipo de debate sobre números. Em relação àquilo que vocês pretendiam para a autarquia, aquilo que foi pedido, mais do que uma vez, é que se clarificasse competências, quais as licenciaturas necessárias para os técnicos superiores, por exemplo, quais as áreas que iriam exercer, coisa que até hoje ficamos sempre sem perceber. Algumas das carreiras que aqui estão são tão gerais que só falta dizer que qualquer licenciatura serve. E isso, enquanto Presidente da Assembleia, eu peço desculpa, mas não posso aceitar. Em relação ao empréstimo, de facto, as obras não foram nem são debatidas por mim. Que fique claro esse ponto. Aquilo que eu tenho que debater é única e exclusivamente o empréstimo. Não sofro de pressões externas. Aquilo que eu disse ali no final é que um dos grandes defeitos a apontar a este ano autárquico é a falha na tentativa de reunir consensos, quer seja aqui, quer seja com a oposição, quer seja com entidades externas, nomeadamente o Governo Regional. O empréstimo em particular, é preciso relembrar que foi chumbado, eu resumi, mas foi chumbado em 2 fases. É o mesmo ponto que foi a 2 reuniões da Assembleia. A primeira fase só tínhamos isto. O documento apresentado tinha basicamente o valor global, a capacidade de endividamento da autarquia e os 3 projetos, as 3 obras que pretendiam executar. Mas não sabíamos de onde é que tinham saído os valores, não sabíamos, em termos de projeto, o que é que ia ser executado. Ninguém nos facultou esta informação. Isto na primeira apresentação à Assembleia. Segunda fase em que vai à Assembleia, de facto, já ia mais composto em termos de documentação e, atenção, está aqui também. Não estou a falar de cor. A segunda vez que vai à Assembleia ao mesmo ponto, aquilo que tínhamos para decidir era tão impreciso quanto isto. Entre a apresentação pública dos projetos e aquilo que nos apresentaram já havia diferenças. Estamos a falar de espaço de uma semana. Eu nunca iria fazer uma apresentação pública de um projeto se não tivesse capacidade financeira para o executar. Primeiro, iria tentar reunir consensos. Essa, sim, é a vossa competência. Não propriamente pressionar a Assembleia ou pressionar-me a mim de forma pessoal para aprovar o que quer que seja. Aquilo que se passou foi a fixação de cartazes, foi a apresentação para as televisões, sem que tivessem reunido os consensos necessários para. Eu repito que aquilo que eu estava aqui a dizer há pouco, em relação à execução de uma obra, porque, de facto, este ano passado, desde o chumbo ao empréstimo até esta data, demonstraram aquilo que eu sempre me bati, que financeiramente havia no Executivo, havia nesta autarquia, a capacidade de investimento. Se iam fazer essa ou outra, desconheço. O que é importante vocês perceberem é que, se não há a planificação e a explanação do que é que vocês querem, de facto, investir, eu não consigo antever nem adivinhar o que é que vocês vão fazer. Surgiram, de repente, N projetos, e bem, não vou dizer que não eram necessários, não é isso, mas significa que havia verbas para os realizar. Muito obrigado. Temos outra questão, ao fundo, por favor.